E nesta noite, sem mais demora, eu vou convidar o pastor Pedro Eustáquio para que ele possa nos ministrar mais uma vez a santa e gloriosa palavra de Deus. Quero cumprimentar aos irmãos nesta noite com a santa e poderosa paz do nosso grande Deus e Senhor Jesus Cristo. Amém? É um privilégio sempre poder estar neste lugar para ministrar a palavra de Deus. E hoje pela manhã nós tornamos enviar abraço aí para um monte de gente, né, ao redor do Brasil. Os irmãos já estão respondendo, já estão falando, olha, eu vi lá, né? E agora, hoje à noite, eu quero aqui rapidamente lembrar dos irmãos lá de Cruzeiro do Sul, no Acre. Eles ficam bem longe lá no estado, assim, no meio da Amazônia, lá, toda aquela região, no Vale do Juruá, né, que eles chamam. Mas a igreja lá é grande, eles têm uma igreja lá com cerca de 500 membros, é gente bem perto, é mesmo. Nossa, aí a gente fala, mas o que vai ter, né, no meio desse mato aqui, no meio da Amazônia, né? Você chega lá, fica, não é? O bispo esteve lá, né, bispo? Também olha, coisa, um abraço para eles lá, né? Que Deus abençoe. Também nosso pastor Antônio Gonçalves, pastor Jorge Rodrigues, que são responsáveis pelas... Lá são sessões, né? As sessões A, B, sei lá, é bastante lugares. Deus abençoe os irmãos do Rio. Olha aí, que coisa, né? O bispo inventou isso aí, de mandar abraço para o pessoal, e agora estão respondendo, estão falando, olha, glória a Deus. Isso aí, né? Vamos unir, né, em oração, unir os nossos corações, né, aí na palavra de Deus, né, nesse espírito de servir ao nosso Senhor Jesus Cristo, nesse país tão grande, né, tão grande. Glória a Deus. Nesta noite, quero agradecer ao bispo e a Maria, prestar honra aos pastores obreiros que estão aqui, cada pessoa, cada membro, né? Cada visitante, se você estiver aqui essa noite, Deus te abençoe, que o Senhor Jesus Cristo possa, mais uma vez, pela sua misericórdia, né, falar conosco, né, continuar nos dando esse privilégio de ouvir a sua palavra. Lá em Efésios, capítulo 5, e versículo 14, vamos ler aqui alguns versículos, para os irmãos verem como Deus realmente... Na verdade, nós vamos começar com o versículo 8, até o versículo 8. Vamos começar com o versículo 8 de Efésios 5. Isto, obrigado. Todos têm? Está escrito assim, porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Né? Versículo 9. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é o quê? Agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Porque isso diz, desperta tu que dormes. Agora eu gostaria que a igreja inteira pudesse ler em voz uníssona comigo esse versículo. 1, 2, 3. Diz,
Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Amém, irmãos? Glória a Deus, muito obrigado. Podeis assentar nesta noite. Eu acredito que os irmãos acompanharam aí durante a semana, né? Esse desastre que aconteceu na cidade de, acho que é Macapá, não é Macapá? É a capital do Amapá, né? Que o sistema, né, de energia acabou, né? E deu um apagão geral mesmo, né? Ficou todo mundo no escuro, né? E a gente estava acompanhando, né? Acho que nem teve eleições, né, lá hoje. Parece que não teve eleição, aquela coisa toda, né, por causa desse desastre, deixou a capital inteira e mais outras várias cidades sem nenhum tipo de energia, de luz. E eu estava observando que muitas pessoas estavam reclamando do prejuízo, né, as coisas que estavam congeladas, né, pessoas que comprou lá, quando a gente viaja para outro estado, o pessoal dá muita risada, que aqui em São Paulo a gente fala mistura, né? Mas eles nem sabem, muitos estados nem sabem o que é isso. A carne, peixe, tem gente que compra, né, para o mês inteiro e tal, coloca no congelador, né? Aí agora, com esse sistema, tudo perdeu, muitos prejuízos. Os hospitais, né, não puderam fazer cirurgias, atenderam. Foi um caos, assim, uma coisa, né, terrível. Mas, com tudo isso, os repórteres perguntavam às pessoas, mas do que você mais lamenta, né? Do que você mais realmente você reclama? Da escuridão, não é? Tudo a gente dá um jeitinho, né? Tendo a luz do sol, né? A gente dá um jeitinho, vai. Mas a escuridão é um negócio que realmente complica, né? É um complicador, né? E esse texto, ele está dizendo para nós que o mundo é isso. O mundo é trevas, escuridão. Está escrito aqui, não é? As trevas. O mundo jaz nas trevas, né? No maligno, no escuro. Olha só que coisa interessante esse versículo, né? Mas diz que quando Cristo entra em nós, olha, irmãos, isso é muito sério, né? Isso é uma coisa assim, é de uma responsabilidade, né? É uma coisa assim que não tem, nós às vezes não encontramos nem palavras, adjetivos para explicar a responsabilidade que é, né? Eu estava vendo, por exemplo, uma pessoa, agora, hoje nós tivemos a eleição, né? Então, às vezes tem um candidato que ninguém nem conhece ele, não sabe nada sobre ele, né? Aí, sei lá, por alguma razão lá, ele acaba ganhando a eleição, vira prefeito, não sei o quê. Aí, de repente, as luzes se acendem sobre ele, né? Agora ele passa a ser uma vitrine, a imprensa começa a acompanhar, ele não pode mais viver à vontade, né, como ele vivia. Talvez ele não pode frequentar mais lugares que ele frequentava, sei lá, tem essa questão, negócio de partido, ele não pode nem andar mais com pessoas de outro partido, né, de outro pensamento. A coisa complica, porque ele se torna o quê? Ele se torna um foco das atenções. Verdade, os irmãos estão entendendo, né, o que eu estou dizendo? Às vezes uma pessoa fica famosa, se torna um foco, então agora ele é um espelho, ele é uma vidraça, né? Ele não pode mais se comportar como ele se comportava antigamente, né? Porque a imprensa vão começar agora a vigiar, a olhar, né, a vida dessa pessoa, até o que ele fala, ele tem que pensar o que ele vai dizer, os holofotes. Há uma mudança, não é? Que ele se
torna um foco, né? Ele se torna algo que as pessoas vão agora ser orientadas por ele, as pessoas vão seguir o que eles estão fazendo. Olha que circunstância. Aqui esse versículo está dizendo exatamente isso. Nós vivemos num mundo de escuridão, né? Num mundo que não tem, num mundo de trevas, em que as pessoas não estão orientadas, as pessoas não sabem o que fazer, mas aí nós encontramos com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo entra na nossa vida e imediatamente nós tornamos foco para Satanás, nós tornamos focos para o mal, né? O mal começa a olhar para nós porque a luz do Espírito Santo, né, entra em nós. O Senhor Jesus Cristo vem para dentro da nossa vida e agora nós não somos mais aquela pessoa apagada, no escuro, irreconhecível. Não! A Bíblia está dizendo que agora nós nos transformamos numa luz para este mundo. Quantos irmãos estão entendendo? Você tem Jesus? É como se você estivesse dizendo, não, eu sou luz. E Jesus disse isso. Ele diz, eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E agora nós encontramos esse versículo 5,14. Desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te resplandecerá. Ou seja, a tua luz vai acender, você vai se tornar um foco, né? Você vai se tornar um ponto de referência, porque Cristo está em ti. Não é porque você ficou famoso, não é porque você ganhou na política, não é porque você se tornou um artista, mas você se torna luz. Olha que responsabilidade, porque Cristo habitou em vós e agora você resplandece a verdade, como está escrito aqui, a justiça e a luz. Olha que responsabilidade, que coisa tremenda, né? Como é que pode escrever um texto desse? Né? Nosso Deus, nós somos luz para esse mundo. Gente, é muita responsabilidade. Né? Por isso que às vezes nós falamos no nosso cuidado do andar. Né? Às vezes eu brinco lá com a irmã Alice, às vezes está muito calor, né? A gente está dentro de casa, às vezes você, quando está quente mesmo, igual há pouco tempo fez 40 graus, né, em Campinas, acho que quase 80 anos que não se via uma coisa assim, aí fez aquele calor. Às vezes a gente está dentro de casa, às vezes você está ali, você fecha tudo, né, e você tira a camisa ali dentro de casa, aí a campainha, blim, blam, aí você corre lá, né, já se compõe, já, não é verdade? A gente já coloca a camisa e tal. Por quê? Porque a gente não pode sair descomposto. Né? Você não pode se apresentar descomposto, você não pode sair sem camisa. Né? Às vezes o pessoal dá risada. Lá na minha casa, quem aqui já foi na minha casa sabe que nós temos uma grade e ela é aberta. Né? A grade, o muro é baixinho, depois ela completa com uma grade, é até bonita e tudo, é bem arrumadinho, mas ela dá para a gente ver tudo lá na rua e dá para lá da rua ver lá a nossa casa. Aí eu vou lavar o carro, eu tenho que lavar de carro, eu tenho que ficar de camisa, de calça, tudo lá lavando o carro, né? E as pessoas dão risada, né? Mas por quê? Porque porque eu não posso ficar descomposto. Eu não posso ficar sem camisa, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Aí você fala, mas isso é bobagem, né? Isso é bobeira, não é? Mas não é. É porque você tem Cristo. Quando Deus está dentro de você, você se torna luz. As pessoas, você passa a ser um foco. As pessoas têm que olhar para nós e ver Jesus em nós.
Olha que coisa interessante, né? Não é? O diabo vai dizer assim, não, ele é fingido, porque às vezes ele está dentro de casa, né? Aí ele sai, está vendo? Mas não é isso, não. É porque nós temos uma responsabilidade, não é? Para conosco mesmo, para com nossa família, para com o mundo, né? Para com as outras pessoas, porque agora nós temos Cristo. Ele é cristão, ele é um crente, ele é um servo de Deus, nosso Deus. Né? Eu estou lembrando do pastor José Gonçalves, né? Ele conta uma história de um pastor que saiu atrasado de casa e foi para a igreja para pegar o culto ainda, e ele saiu a toda com o carro, cortando, furando o farol, porque ele saiu atrasado, pai. Aí, quando ele chegou perto da igreja dele, o guarda, para aí. Né? Aí ele parou, o guarda veio, documento e tal. Aí o guarda olhou para ele, assim, nossa, mas o senhor está correndo demais, o senhor furou o farol lá atrás, o senhor está indo para onde? Ele, não, eu estou indo para a igreja, estou atrasado. Ele falou, não, mas isso não é possível uma coisa dessa, né? Aí o guarda falou, eu não sei para onde o senhor está indo, mas qualquer coisa, nós temos uma igreja aqui atrás, né? O senhor está muito agitado, o senhor está muito nervoso, o senhor está andando aí de qualquer maneira, então eu vou convidar o senhor, uma hora o senhor pode vir na nossa igreja, aqui nós temos um pastor lá, ele vai falar com o senhor, e ele era o pastor da igreja. Né? Por quê? Porque por causa do tempo ele acabou quebrando as regras, né? Andando de qualquer maneira, esqueceu que Cristo está dentro dele. Eu recebi um texto que diz que um professor aposentado, talvez os irmãos já viram esse texto, ele estava no jardim, um professor já de idade, ele estava lá no jardim, assentado, aí veio um moço, né? E esse moço foi lá cumprimentar ele. Olá, professor, o senhor lembra de mim? O professor olhou. Não lembro. Não, o senhor deu aula. O senhor deu aula no colégio tal, e eu era aluno do senhor. Ele, não, eu não... Olha, sempre me perdoa, eu dei aula há muitos anos, né? Dei aula mais de 30 anos nas escolas. Você me perdoa, mas eu agradeço de você me reconhecer, me cumprimentar. Ele falou, não, mas o senhor vai lembrar de mim. O senhor lembra de um dia que nós estávamos na sala de aula e que um relógio sumiu dentro da sala de aula? Eu falei, não, esse fato eu lembro. O fato de um dia que o relógio sumiu, né? Nós estávamos dentro da sala de aula e tinha um aluno lá e o relógio dele desapareceu. E aí o senhor pediu para que todos os alunos ficassem de pé, né? E fechassem os olhos, que o senhor iria enfiar a mão no bolso de cada um para o senhor ver se o senhor encontrava o relógio. Ele falou, eu lembro. Eu lembro que houve esse acontecimento mesmo. Um relógio sumiu e aí ele falou, olha, todos os alunos ficam de pé, fecha os olhos, eu quero todos com os olhos fechados. E eu vou colocar a mão, né, no bolso. E ele achou o relógio. Né? Ele achou o relógio, colocou lá em cima da mesa, aí depois ele disse para os alunos, abram os olhos, todo mundo abriu e falou, olha, eu encontrei um relógio, está aqui em cima da mesa. Quem for o dono realmente, pega o relógio. Mas ele não procurou saber, não deu notícia de quem, no bolso de quem, né, estava o relógio. E aí, quando esse rapaz encontrou esse professor, depois de muitos anos, ele perguntou, mas eu quero agradecer ao senhor, porque o senhor não mencionou quem pegou o relógio. E quem pegou o relógio fui eu. O senhor não lembra? Ele disse, eu não lembro, porque eu também fechei os olhos.
Olha que coisa. Para não condenar, para não humilhar, para não colocar, né, a pessoa nessa circunstância de humilhação, de desrespeito. Meu amigo, quando o Senhor Jesus Cristo vem para a nossa vida, quando Ele entra na nossa casa, quando Ele entra no nosso coração, não é para nos humilhar, não é para nos colocar em circunstância de desrespeito, de pequenez. Não, a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus Cristo entra, nós nos tornamos pessoas respeitáveis, nós nos tornamos pessoas símbolos, para que as pessoas nos sigam, porque nós temos o Senhor Jesus Cristo e Ele é a luz do mundo, e sendo Ele a luz do mundo, nós também seremos luz neste mundo. Quantos irmãos estão entendendo nesta noite? Ele nos esclarece, Ele nos mostra, Ele nos orienta. Estou lembrando quando os discípulos, logo depois da morte do Senhor Jesus Cristo, não é que o apóstolo Pedro, mais outros discípulos, se reuniram na praia, mas já com a intenção de deixar, porque o Senhor Jesus Cristo tinha sido sepultado, tinha ressuscitado, eles não estavam mais enxergando, vendo o Senhor Jesus, então eles decidiram de parar tudo, deixar tudo. Estavam lá na praia, reunidos, nós vamos pescar, vamos pegar os barcos de novo, vamos consertar as redes de novo. Mas o Senhor Jesus Cristo aparece lá, nessa praia, nessa reunião, nessa pescaria. E interessante que eles tinham passado a noite toda jogando a rede para todo lado. E aí aparece o Senhor Jesus Cristo gritando: ei, joga a rede para o lado direito do barco. Sabe o que significa? Quando Jesus vem para a nossa vida, ainda que nós estamos desorientados, ainda que nós não temos um norte, ainda que nós não temos uma direção, o Senhor Jesus Cristo, a partir daquele momento que Ele surge na nossa vida, a primeira coisa que Ele nos dá é uma direção, é um norte. Joga para a direita, tem peixe aí, pode jogar que milagre vai acontecer. Irmãos, muitas das vezes nós pensamos: meu Deus, nós estamos em total escuridão, nós não sabemos o que vem por aí. Será como é que vai ser? Já estão fazendo planejamento para o 2021 e ninguém está falando que vai ser bom, que vai ser positivo. Não, você lê os jornais, os governantes: olha, vai ser feio, olha, vai vir a fome, olha, vai vir, mas não é. Sabe por que é que eles estão dizendo isso? Porque eles estão desorientados, eles não têm referência, eles não sabem para quem olhar. Mas a igreja não pode dizer isso, a igreja não pode falar a mesma coisa. Sabe por quê? Porque quando Cristo vem, Ele nos dá direção, Ele nos dá norte, Ele nos dá rumo. Isso significa o quê? Significa que se nós temos o Senhor Jesus Cristo, nós temos luz. E se nós temos luz, nós temos norte, nós temos direção. E o que nós vamos dizer? Senhor Jesus Cristo, talvez eu não sei mesmo como é que vai ser 2021. Eu não sei o que vai acontecer lá. Mas não importa o que acontecer, Tu estarás comigo. Tu serás o meu escudo. Tu serás o meu Deus. Tu serás o meu guia. Serás o meu norte. E nós vamos passar 2021 debaixo da tua graça e das tuas potentes mãos, porque tu estás conosco, tu estás dentro de nós e tu és luz. E a Bíblia diz que Cristo nos esclarecerá. O que ele está dizendo? Que ele vai nos orientar, vai nos mostrar, vai nos guiar o caminho que nós precisamos seguir em 2021. Eu quero saber de você, quem crê nisso nessa noite? Você acredita? Amém? Talvez você está sem rumo também. Talvez você está: meu Deus, eu estou sem emprego. Meu Deus, eu estou sem noção. Meu Deus, eu estou sem salário. Meu Deus, eu estou sem rumo. Mas olha,
Desperta tu que dormes, levanta-te, e Cristo te esclarecerá. Vamos nos levantar diante do Senhor, né? Não com arrogância, não com orgulho, mas com humildade. Levanta-te e diz: Senhor, eu não sei o caminho. Senhor, eu não sei a direção. Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas Tu me esclarecerá, me mostrará o caminho, me dará o norte, porque Tu estás comigo. Quem pode repetir isso nesta noite? Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, bendito é o Senhor. Que coisa maravilhosa. É uma coisa assim. Então nós não podemos, irmãos, temer. Outro dia eu conversava com um bispo e nós estávamos falando exatamente isso. Sobre o medo, né? O medo é uma coisa ruim. O medo é uma coisa ruim. A ciência diz que quando... O medo é uma das emoções que nós temos. E quando nós temos um sentimento, uma emoção de medo, toxinas começam a ser liberadas no nosso cérebro. E ele começa a nos cegar. A gente passa a não interpretar direito aquilo que a gente está vendo. Não é? Porque o medo, ele toma, né, a nossa consciência. Não é? A gente parte de ficar na defensiva porque estamos com medo, né? Nós ficamos querendo tentar primeiro identificar aquilo que está nos fazendo medo, para depois nós tomarmos uma reação. Mas quando nós identificamos aquilo que está nos fazendo medo, talvez o medo já tomou conta, ele já nos deixou frágil, nós já nos rendemos, vamos dizer assim, diante do medo. Então, por isso que o medo, nesse aspecto, é ruim. Nós não podemos ter medo do futuro. Nós não podemos ter medo do amanhã. O que Jesus Cristo disse lá em São Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 22, né? Ele começa a falar com os discípulos, né? Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Quer dizer, não vos preocupeis com o futuro. E Jesus olha assim para o campo, né? Olha para as árvores. Olha lá, você está vendo aqueles passarinhos lá, não é? O Senhor, Deus, já cuidou deles, não é? Olha lá. E vocês, olha, eu acho que esse é um dos poucos versículos, eu não pesquisei para saber, não é? Porque Deus não é muito assim de fazer esses comparativos, mas ele olhou para os passarinhos, olha as aves do campo, olha lá, né? Veja, você vê os animais, eles têm o que comer, eles têm aonde se esconder, não é? E ele diz, vós valeis mais do que as aves, né? Ele nos comparou, ou seja, Deus, ele se preocupa mais com você do que até com as aves que ele está cuidando lá. Quer dizer, ele é especial, né, para nós. E nós somos específicos para ele. Ele prometeu cuidar. Ele diz para os discípulos, não vos preocupeis com o que há de comer, beber ou vestir. Nossa, qual é a maior preocupação do mundo hoje? Comer, beber e vestir. Mas Jesus garantiu, não vos preocupem, não é? Ou seja, vocês já estão garantidos, porque vocês fizeram uma escolha. A escolha de vocês foram servir a Deus, não é? Hoje, nesta noite, nós já fizemos a nossa escolha, irmãos. Coloca isso na sua cabeça. Você já escolheu o Senhor Jesus Cristo. Você não pode mais deixar o Senhor Jesus Cristo. Falar, vou deixar ele aqui. Não, então eu vou deixar ele aqui, eu vou lá, depois eu volto. Não, não é assim que funciona.
Você escolheu Jesus nesta noite? Ele é o seu guia, Ele é a sua luz, Ele é seu norte. Ele é seu Deus nessa noite. Então confia nele, né? Foi Ele que você entregou a sua vida nessa noite, entregou a sua alma, entregou os seus negócios, entregou sua casa, entregou sua vida, entregou sua família nas mãos dele. E ele vai te esclarecer. Nós temos as respostas? Não, não temos. Nós sabemos? Não. Mas Cristo te esclarecerá. Ele virá na sua vida. Ele com certeza não deixará você sem resposta hoje à noite. Quantos irmãos creem nisso? Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero terminar agora falando sobre o apóstolo Paulo, né? Estava lá preso, né? Vivendo numa cadeia, seus últimos dias, passando frio, né? Foi quando ele disse: tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo. Eu posso passar fome, eu posso passar necessidade, mas também posso ter abundância, não é? Também eu posso viver bem. Em qualquer dessas circunstâncias, o que Paulo está dizendo, o que ele está mostrando para nós, bispo, é: se você tem dinheiro, glória a Deus. Você está bem, seus negócios estão bem, sua casa está tudo em ordem, está tudo bem, com glória a Deus por isso. Mas Cristo ainda é o centro da sua vida. Não está tendo nesse momento, você está passando uma dificuldade, você está talvez desempregado, talvez você foi atingido pela pandemia, não importa. O que Paulo está dizendo é que Cristo continua sendo o centro da sua vida. Ou seja, se eu acordar amanhã e minha casa estiver cheia de comida, eu vou levantar e dizer: glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Não tem nada, glória seja dado ao Senhor Jesus Cristo. A minha filha, outro dia, ela mandou um WhatsApp, falando para mim assim: olha, pai, aquele recurso, aquele dinheiro, aquele que o senhor estava aguardando, o senhor não precisa guardar, porque não tem, você não vai receber. A pessoa disse que não vai pagar. Eu respondi para ela: glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Ele é merecedor de nossa glória em qualquer circunstância. Quando nós temos, quando nós não temos. Quando estamos bem, quando não estamos bem. Por quê? Porque nós sabemos que a partir daquele momento, Ele nos esclarecerá o que nós deveremos fazer. Quantos irmãos entenderam nesta noite? Ele é luz, Ele é poder, Ele está em nós. Por isso, né? Que força que eu tenho? Eu tenho? Que força nada. A força que nós temos é a força do Senhor em nossa vida. Muito obrigado, Bispo Claudinir, que nesta semana que você vai receber bênção, você vai receber boas notícias, você vai ver que as coisas podem desmoronar lá fora, mas na sua vida não vai desmoronar. Sabe por quê? Porque na sua vida você tem um outro governo, é um outro poder que manda na sua casa, é um outro poder que manda na sua vida, é um outro poder que toma conta de você, e esse poder é o Senhor Jesus Cristo. Levanta-te, levanta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá nessa. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado por essa oportunidade. Que Ele te abençoe nesta noite. Levanta-te, resplandece, que vem vir